lá, René Charlier, O Mosaico Maçônico, edição de 1966, o ano em que eu nasci. Abri a esmo, estava lá, capítulo 5, Mulheres e Maçonaria. Opa! Então existe. Se existe, vou pesquisar mais e me aprofundar no assunto. Desde então, eu não parei mais. Encontrei a história de várias mulheres que asfaltaram os nossos caminhos maçônicos até aqui. Encontrei a história de Maria de Resme, que deu origem ao direito humano, grande loja maçônica mista internacional, o direito humano, entre outras mulheres geniais que abriram e pavimentaram os nossos caminhos para que pudéssemos estar aqui hoje. E a todas essas grandes mulheres, nossa gratidão. Em minhas pesquisas, eu descobri que ao longo da história, várias mulheres foram iniciadas na maçonaria, muitas vezes em lojas maçônicas femininas, outras em lojas maçônicas mistas, ou em ramos da maçonaria que permitem a participação das mulheres. Algumas mulheres que marcaram a história da maçonaria são a Condessa de Lamballe, Maria Teresa, Luísa de Saboia. Foi de fato uma figura histórica de destaque e também membro da maçonaria feminina de adoção. Ela é lembrada por sua associação com a maçonaria e o seu papel na sociedade da época. Em 1781, foi nomeada grã-mestra de todas as lojas escocesas femininas de adoção regulares da França. Para vocês verem que essa questão de regular, não regular, muda, né? Muda no tempo, no espaço, na potência, na obediência, enfim. Não é um termo imutável. Sua participação na maçonaria é um exemplo de como as mulheres, ao longo da história, encontraram maneiras de se envolver em sociedades maçônicas. A Condessa de Lamballe é uma das mulheres que contribuiu para a rica história da maçonaria e demonstraram que o interesse e o envolvimento na maçonaria não são restritos ao gênero. Ela continua a ser uma figura de destaque na história da maçonaria e na história em geral. Elizabeth Aldworth é de fato uma figura notável na história da maçonaria. Sua iniciação na loja maçônica de seu irmão em 1712, em Cork, na Irlanda, é um marco importante na história da maçonaria. Ela é frequentemente citada como a primeira mulher registrada como iniciada na maçonaria. A história de Elizabeth ilustra a diversidade de experiências maçônicas ao longo da história e destaca que as mulheres também desempenharam papéis significativos na maçonaria, mesmo que inicialmente de maneira não tradicional. Ela é lembrada como uma das pioneiras na quebra de barreiras de gênero na maçonaria, e o seu exemplo continua a inspirar aqueles que buscam a igualdade e a inclusão na maçonaria e em outras áreas da sociedade. Helena Blavatsky, muitas vezes referida como Madame Blavatsky, foi uma figura influente na história da espiritualidade e do ocultismo. Ela é mais conhecida por sua associação com a teosofia e suas obras, A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu. Além de seus interesses teosóficos, também foi iniciada na maçonaria, no rito de Mênfis Misraim, sendo grau 95 da maçonaria egípcia. Blavatsky desempenhou um papel significativo na disseminação de ensinamentos esotéricos e místicos, e a sociedade teosófica que ela cofundou desempenhou um papel importante nesse esforço. Além disso, como mencionado, há registros de sua iniciação na maçonaria, o que a torna uma figura notável nesse contexto. Sua contribuição
para a interseção da maçonaria e teosofia é um exemplo de como as influências esotéricas e ocultas se entrelaçam na história da espiritualidade e do pensamento. Helena Blavatsky é lembrada como uma das pioneiras na promoção de ensinamentos esotéricos e na exploração dos mistérios da existência. Inclusive, aqui no Brasil, as lojas teosóficas e as lojas maçônicas do direito humano estavam juntas. Frequentemente, para ter acesso à iniciação maçônica no direito humano, era preciso frequentar pelo menos 1 ano na loja teosófica. A pessoa era avaliada o tempo todo, e caso tivesse o perfil para ser uma iniciada na maçonaria, se fazia o convite.